Boa noite a todos. Pauta da 13ª sessão ordinária da 18ª legislatura do 4º ano legislativo do dia 2 de setembro de 2024. De acordo com o artigo 129 do Regimento Interno, o senhor secretário fará a chamada nominal dos senhores vereadores presentes para verificação do quórum. Vilma Soares de Oliveira Previato. Presente. Valdir Gonçalves da Silva. Presente. Jorge Brigoleto. Presente. Leonardo Pinheiro de Carvalho. Presente. Luiz Carlos Gimenez. Presente. Antes Aparecido de Oliveira. Presente. Fernando Roberto da Silva Pires. Presente. Leitura de um versículo bíblico. Salmo 106. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Apresentação da ata da 12ª sessão ordinária do dia 19 de agosto de 2024. Como o senhor vereador já possui a cópia da ata, dispensa a leitura. Alguma objeção? Não havendo objeção, coloque em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Inicialmente, declaro empossado o suplente de vereador Renato Marcelo Zanelato. Podemos. Declaro empossado o suplente Mauro da Assunção Lopes, PSDB. Na forma regimental, revestido os de todas as formalidades e prerrogativas do cargo, sendo suas atualizações direcionadas exclusivamente para participar das votações relacionadas à denúncia contra o vereador Marcos Antônio Menegatti, em substituição aos vereadores impedidos. Senhores vereadores, suplementes, vamos prestar o solene juramento. Repitam comigo. Pode usar a tribuna, por favor, da tribuna ali. Segura apertado. Aí. Repita comigo, vereador. Prometo cumprir fielmente o mandato a mim confiado. Prometo cumprir fielmente em mim confiado. Guardar a Constituição e a lei. Guardar a Constituição e a lei. Trabalhando pelo desenvolvimento. Trabalhar pelo desenvolvimento. Do município de Indiana, Estado de São Paulo. Do município de Indiana, Estado de São Paulo. Peço para subir na tribuna o vereador Renato Marcelo Zanelato. Repita comigo, vereador. Prometo cumprir fielmente. Prometo cumprir fielmente. O mandato a mim confiado. O mandato em mim confiável. Guardar a Constituição e a lei. Guardar a Constituição e a lei. Trabalhando pelo desenvolvimento. Trabalhando pelo desenvolvimento. Do município de Indiana, Estado de São Paulo. Município de Indiana, Estado de São Paulo. Leitura da denúncia contra o vereador Marcos Antônio Menegatti, do município de Indiana, Estado de São Paulo, protocolado na Secretaria desta Casa de Lei em 26 de 8 de 2024. Boa noite a todos. A quem nos assiste em casa pelo Facebook, pela rede social. Quem está aqui presente, sejam sempre bem-vindos aqui. Ao presidente da Câmara Municipal da Indiana, Estado de São Paulo, Anderson Aparecido de Oliveira. Ivan Eduardo Fagundes, brasileiro, solteiro, vereador da bancada do Partido Podemos, vem diante da Vossa Excelência, nos termos do artigo 99 do regime interno desta Casa Legislativa, resolução número 001/2023,
e do artigo 106 das condutas incompatíveis com o decoro parlamentar, o artigo 16 da Lei Orgânica. Membro da Comissão Processante 01 de 2024, inscrito no CPF sobre o número 427 566 358 63, RG 40 563 333, residente e domiciliado à Rua Visconde do Rio Branco, número 100, bairro Centro, cidade de Indiana, estado de São Paulo, propor a presente. Denúncia de quebra de decoro parlamentar. Em fase de Marcos Antônio Menegatti, brasileiro, divorciado, vereador, eleito nas eleições municipais de 2020 pelo partido PSDB. Atualmente vereador e presidente da comissão processante, 1 de 2024. Inscrito no CPF sobre o número 987 654 32100. Residente e domiciliado à Rua Vereador Elias Batista, número 200, bairro Amélia Ribeiro 2, cidade de Indiana, estado de São Paulo. Dos fatos. No dia 22 de abril de 2024, durante uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Indiana, estado de São Paulo, ocorreu o sorteio para a composição da comissão processante 01 de 2024. O vereador Marco Antônio Menegatti, líder da bancada do PSDB, foi sorteado para presidir a comissão, enquanto o senhor vereador Leonardo Pinheiro de Carvalho foi designado como relator e o senhor vereador Ivan Eduardo Fagundes como membro. A instauração da comissão processante se deu em virtude de uma denúncia protocolada pelo funcionário público Marcelo Braseiro Zanetti, em 16 de abril de 2024, na Secretaria do Legislativo, contra o excelentíssimo prefeito municipal de Indiana. A denúncia alegava a prática de atos ilícitos por parte do prefeito, e conforme estipulado pelo Decreto-Lei 2001/67. A comissão processante tinha um prazo de 90 dias para concluir o relatório e julgar o caso. Desde o início dos trabalhos da comissão processante, o vereador Marco Antônio Menegatti demonstrou uma postura obstrutiva e contrária ao andamento do celere e eficaz das investigações como presidente da comissão. Menegatti assumiu a responsabilidade de notificar e convocar as testemunhas de acusação e defesa. Um áudio enviado pelo WhatsApp ao celular do funcionário do Legislativo, Luan Zanelato, demonstra que o vereador Marcos fazia questão de levar as notificações ao acusado. O Luan, bom dia. Os papéis da 8ª tá aí com você? Deixa aí com você. Não entrega não. Daqui a pouco passo aí, pegar. Esse áudio anexo. No entanto, ele frequentemente não participava das reuniões, se ausentava do município, dificultando seu acesso para que assinasse as notificações. O vereador Menegatti não respondia às tentativas de contato feitas pelos demais membros da comissão, seja por telefone ou pelo grupo de WhatsApp, criado por ele, mesmo conforme conversa listada no anexo 1 desta denúncia. Tal comportamento evidenciava uma intenção deliberada de retardar o processo, buscando assim fazer com que o prazo regulamentar de 90 dias fosse ultrapassado sem a devida conclusão do relatório e julgamento. O grupo do WhatsApp era especificamente para facilitar a comunicação entre os integrantes da comissão, somente quando lhe convinha,
principalmente em situações que beneficiavam o acusado. Menegatti deliberava da forma rápida. As notificações eram assinadas por todos os membros da comissão e por muitas vezes Menegatti se acusava a assinar, afirmando no grupo do WhatsApp que poderiam seguir sem sua assinatura, pois concordava com o texto do documento. Esse comportamento procrastinador e seletivo do vereador Menegatti comprometeu significativamente o andamento da comissão, prejudicando a obtenção de depoimentos essenciais tanto para a acusação quanto para a defesa. A conduta de Menegatti ao assumir pessoalmente a entrega das notificações e, posteriormente, procrastinar a execução dessas tarefas configura uma clara tentativa de manipular o prazo processual em benefício do denunciado. Tal atitude não apenas viola os princípios da eficiência e celeridade processual, consagrados no Decreto-Lei 2001/67 e da Constituição Federal, mas também demonstra uma falta de compromisso com a seriedade e a imparcialidade que a função exige. Ademais, o vereador Menegatti reiteradamente se ausentou das reuniões da comissão processante, comprometendo a integridade dos trabalhos da comissão. Em diversas ocasiões, comunicou-se através de áudios enviados pelo aplicativo WhatsApp, informando que os demais membros que poderiam realizar as reuniões sem sua presença e que ele estaria de acordo com qualquer decisão tomada. No entanto, essa postura passiva e omissa não condiz com as responsabilidades de um presidente de comissão, que deve liderar os trabalhos e garantir que todas as etapas do processo sejam cumpridas de maneira adequada e tempestiva. Mas mantinha o acusado senhor prefeito e sua procuradora informada de toda movimentação do processo, pois o acusado sabia até o dia e hora que as reuniões seriam feitas conforme demonstrativo abaixo a defesa do acusado. Estranhamente, os demais membros da comissão, relator e membro, decidem se reunir às 10 horas do dia 30/9/2024, mesmo dia, sem a presença do presidente, decidiram encerrar as instruções. Destaca-se pela numeração das páginas do processo 01/2024, não existe qualquer documento que comprove qualquer justificativa da ausência do presidente. Pois bem, como o acusado sabia que a comissão iria fazer uma reunião às 10 horas do dia 30/9/2024, sem a presença do presidente da comissão, destaca-se que a ausência do vereador Marcos na referida reunião foi justificada após o término da oitiva do dia 30/9/2024, pois o mesmo foi informado da reunião e disse não poder participar, e o que vocês decidirem está decidido. Finalizou com essas palavras o vereador Marcos. A ausência do presidente das reuniões gerou um ambiente de incerteza, de desorganização, onde os demais membros da comissão, Leonardo Pinheiro de Carvalho, relator, e Ivan Eduardo Fagundes, membro, tiveram que tomar decisões
sem a participação ativa do presidente. Essa situação criou um cenário de instabilidade, comprometendo a legitimidade e a eficácia do processo. No entanto, a falta de liderança e coordenação por parte do presidente Menegatti evidenciou uma quebra de decoro parlamentar e ética da conduta pública, que deve ser pautada pela seriedade e compromisso com a função exercida. Importante ressaltar que, em seu voto contrário ao relatório final do qual foi feito em apartado, o vereador Marcos alegou como causa de improcedência da denúncia o fato de que o mesmo não ter participado de todos os atos como presidente e que muitas decisões foram tomadas sem sua aquiescência, o que não é verdade, pois sua não participação não deu por vontade própria e onde foi delegado aos demais membros que deliberassem de forma como entendessem melhor, deixando claro que sua ausência foi premeditada e dolosa para tentar prejudicar os trabalhos da comissão, o que demonstra que o denunciado agiu com dolo específico de frustrar os trabalhos da comissão processante, buscando vantagens em seu favor. Assunto: dispõe sobre pedido da abertura da comissão especial de inquérito contra o senhor Wesley Diego Scaione Cachoeira, denunciante Marcelo Braseiro Zanetti, vistos relatados. Em primeiro lugar, devo esclarecer que meu voto é realizado de forma independente e desvinculado de questões políticas ou partidárias, apenas com o intuito de cumprir a missão que foi dado por força dos votos da eleição de 2020. Além do que, no dia da minha posse, fiz um juramento que durante meu mandato eu iria cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal, observar as leis, desempenhar o mandato que me foi confiado e trabalhar pelo progresso do município e bem-estar de seu povo. É com esse compromisso que passo a analisar tudo que foi escrito, dito e falado no procedimento da qual exerço a condição de presidente. É certo que muitos atos aconteceram sem minha concordância ou aquiescência, sendo este o alicerce das minhas ponderações contrárias exposta neste voto. Assim, explano meu entendimento de acordo com o que consta a todo processado dos fatos. Além disso, no mesmo relatório, levanta questões que deveriam ter sido objeto de apreciação da sua pessoa como presidente da comissão processante. Já no início dos trabalhos, porém, não o fez de forma deliberada e dolosa, para que, ao final, pudesse tentar anular os trabalhos da comissão. E tal situação fica clara, entre outras, quando alega em seu voto que, porém, de forma extrapetita e sem razão de ser, pois teria transformado de ofício o pedido do denunciante em abertura de investigação da comissão processante do chefe do Executivo, saindo da espera de um possível ato de improbidade administrativa para um suposto ato de infração política administrativa, vinculado ao Decreto 2001 de 67, sem qualquer lastro mínimo de fundamentação. Como presidente da comissão, o caberia ao mesmo verificar a possibilidade de ter ocorrido o fato acima.
porém quedou-se, inerte de forma dolosa, para que pudesse fazer a requerida alegação no final dos trabalhos, tentando impor descredito à comissão e os demais membros, desrespeitando assim todo o normativo ético parlamentar dessa Casa de Leis e a Constituição Federal. A ausência nas reuniões e a postura omissa do vereador Marcos Menegatti configura uma clara tentativa de obstruir o andamento dos trabalhos da comissão, prejudicando a obtenção de depoimentos e comprometendo a seriedade do processo. A conduta do vereador demonstra uma falta de compromisso com os princípios da administração pública, como a eficiência e a moralidade previstos no artigo 37 da Constituição Federal. Além disso, a postura de Menegatti vai de encontro ao disposto no Decreto-Lei 2001/67, que estabelece a necessidade e celeridade e eficiência nos processos de investigação nos atos ilícitos. A atualização do grupo do WhatsApp para comunicação entre os membros de comissão, embora tenha facilitado a marcação das reuniões presenciais e virtuais, não foi suficiente para garantir a participação ativa e comprometida do presidente Menegatti. As frequências ausentes e a omissão das deliberações comprometem a integridade dos trabalhos da comissão, que necessita de uma liderança firme e presente para conduzir as investigações de maneira adequada e tempestiva. As provas disponíveis, como conversas e áudios trocados pelo WhatsApp, reiteram os fatos narrados e evidenciam a postura procrastinadora e omissora do vereador Menegatti. Esses registros demonstram a intenção deliberada de retardar o processo, prejudicando a obtenção de depoimentos e comprometendo a celeridade e eficiência dos trabalhos da comissão. A conduta de Menegatti, ao assumir pessoalmente a entrega das notificações e, posteriormente, procrastinar a execução destas tarefas, configura uma clara tentativa de manipular o prazo processual em benefício do denunciado. A situação descrita evidencia uma grave violação nos princípios da administração pública e do decoro parlamentar, que exigem seriedade, comprometimento e imparcialidade na condução dos trabalhos. A postura do vereador Marcos Menegatti comprometeu a integridade dos trabalhos da comissão, gerando um ambiente de incerteza e desorganização, onde as decisões foram tomadas sem a necessária liderança e coordenação do presidente. Essa falta de comprometimento com as responsabilidades da função evidencia uma quebra de decoro parlamentar e ética de conduta pública. Diante dos fatos narrados, fica evidente a necessidade de medidas para garantir a seriedade e a imparcialidade dos trabalhos da comissão. A conduta do vereador Menegatti, ao assumir pessoalmente a entrega das notificações e, posteriormente, procrastinar a execução dessas tarefas, configura uma clara tentativa de manipular o prazo processual em benefício do denunciado. Tal atitude não apenas viola os princípios da evidência e celeridade processual, mas também demonstra uma falta de compromisso com a seriedade e a imparcialidade que a função exige.
do direito, do contraditório e ampla defesa assegurado pela Constituição Federal. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LV, assegura aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral o contraditório e a ampla defesa, com os meios de recursos e ela inerentes. Este dispositivo é fundamental para garantir que todas as partes envolvidas em um processo tenham a oportunidade de apresentar suas alegações, provas e argumentos, assegurando um julgamento justo e equitativo. O artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal de 1988 garante o princípio do devido processo legal, que estabelece que ninguém pode ser privado da liberdade ou dos seus bens sem um processo legal. Esse processo deve ser exercido pelo Poder Judiciário, através de um juiz natural, e deve assegurar o contrário e a ampla defesa. No caso em questão, o vereador Marcos Antônio Menegatti, ao se ausentar das reuniões da comissão processante, violou diretamente esses princípios constitucionais, a alegação de dificuldades para encontrar testemunhas, quando, na verdade, havia uma intenção deliberada de acelerar o prazo de 90 dias para a conclusão do relatório. Configura uma manobra que comprometeu a ampla defesa do acusado. A ausência frequente do vereador nas reuniões, comunicando apenas pela via do WhatsApp sua concordância com as decisões tomadas, demonstra um desrespeito ao devido processo legal e a necessidade de participação ativa e efetiva nas deliberações. As conversas por WhatsApp, apresentadas como prova, evidenciam a falta de comprometimento do vereador com o andamento regular e justo do processo. Ao se posicionar contra a cassação do prefeito, o vereador Marcos Menegatti não apenas comprometeu a integridade do processo, mas também desrespeitou os direitos fundamentais do acusado, que incluem a possibilidade de contestar provas e alegações de forma plena e eficaz. Portanto, a conduta do vereador Menegatti, ao se ausentar das reuniões, prejudicou o direito ao contraditório e à ampla defesa do acusado, conforme garantido pela Constituição Federal. Importante salientar que a garantia do contraditório e da ampla defesa é um direito fundamental assegurado pela Constituição Federal, e a conduta do vereador Marcos Antônio Menegatti, ao se ausentar-se das reuniões, comprometeu esses direitos, prejudicando o andamento justo e equitativo do processo. Portanto, em conclusão, a violação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa por parte do vereador Menegatti é evidente e justifica plenamente a ação de quebra de decoro. A defesa dos direitos fundamentais é imprescindível para a manutenção da justiça e da equidade nos processos administrativos e judiciais. Da obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
A administração pública, conforme disposto no artigo 37, caput da Constituição Federal de 1988, deve obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses princípios são fundamentais para garantir a transparência, a ética e a eficácia na gestão pública, sendo aplicáveis a todos os agentes públicos, incluindo os membros de comissão processantes. No caso em questão, a conduta do vereador Marcos Antônio Menegatti, presidente da comissão processante 01 de 2024, instaurada para investigar denúncia de atos ilícitos contra o prefeito de Indiana, São Paulo, revela uma clara violação desses princípios, a procrastinação nas notificações e a ausência nas reuniões, conforme evidenciado pelas conversas por WhatsApp e áudios anexados. Comprometem a celeridade e a integridade do processo. Primeiramente, a atitude do vereador Menegatti afronta o princípio da eficiência, que exige dos agentes públicos uma atuação célere e eficaz. A ausência nas reuniões atrasou a conclusão do relatório, comprometendo o andamento regular do processo investigativo. Além disso, a conduta do vereador viola o princípio da moralidade, que impõe aos agentes públicos a observância de padrões éticos e de probidade administrativa. A postura obstrutiva e a falta de comprometimento demonstra um desrespeito aos deveres inerentes ao cargo, configurando uma quebra de decoro parlamentar e ética na conduta pública. O princípio da publicidade também é afetado, uma vez que a transparência dos atos administrativos é essencial para garantir a confiança da população na administração pública. A instabilidade gerada pela conduta do vereador Marcos Menegatti compromete a clareza e a transparência do processo, prejudicando a fiscalização e o controle social. Por fim, a impessoalidade é igualmente violada, pois a atuação do vereador deve ser pautada pelo interesse público e não por interesses pessoais ou partidários. A obstrução do processo investigativo sugere uma tentativa de proteger o investigado, em detrimento da apuração imparcial e justa dos fatos. Portanto, a conduta do vereador Marcos Antônio Menegatti, ao procrastinar as notificações e ausentar-se das reuniões, viola diretamente os princípios da administração pública, especialmente os de eficiência e moralidade, comprometendo a integridade do processo e a confiança pública na comissão processante. Dessa forma, é imperativo reconhecer a legitimidade das alegações do autor e a necessidade de responsabilização do réu, em defesa da legalidade e da ética na administração pública. Da perda do mandato por falta de decoro na conduta pública, conforme dispõe do Decreto-Lei 201/67, especificamente em seu artigo 7º, inciso 3, perderá o mandato do vereador que proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara
ou faltar com o decoro em sua conduta pública. Portanto, a conduta do vereador Marcos Antônio Menegatti, presidente da comissão processante 01 de 2024, enquadra-se perfeitamente nessa previsão legal. Decreto-Lei número 2001, de 27 de fevereiro de 1967. Artigo 7º. A Câmara poderá cassar o mandato de vereador quando: 1. Utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa. 2. Fixar residência fora do município. 3. Proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública. Inciso 1º. O processo da cassação do mandato de vereador é, no que couber, a estabilidade no artigo 5º deste decreto-lei. Os fatos narrados demonstram que o vereador Menegatti adotou uma postura obstrutiva durante o processo de investigação contra o prefeito de Indiana, São Paulo. Tal postura, ausências frequentes nas reuniões da comissão, comprometendo a celeridade e a integridade do processo. Essas ações não apenas prejudicaram a obtenção de depoimentos essenciais, mas também geraram instabilidade na comissão, configurando uma clara quebra de decoro parlamentar. A base legal para a perda do mandato está fundamentada na incompatibilidade da conduta do vereador com a dignidade da Câmara Municipal. A procrastinação e a falta de compromisso demonstrada pelo vereador Menegatti são atitudes que violam os princípios éticos e morais esperados de um representante público. A dignidade da Câmara é comprometida quando um de seus membros age de maneira a obstruir o funcionamento regular de uma comissão processante, cuja finalidade é investigar e julgar atos ilícitos. Além disso, as provas apresentadas pelo autor, consistente em conversa por WhatsApp e áudios, corroboram a alegação de que o vereador Menegatti agiu de forma a atrasar deliberadamente o andamento dos trabalhos da comissão. Essas provas são essenciais para demonstrar a intenção do vereador em comprometer a investigação, evidenciando sua falta de decoro na conduta pública. Portanto, a conduta do vereador Menegatti, ao adotar uma postura obstrutiva e ausentar-se das reuniões, configura uma clara violação no artigo 7º, inciso 3, do Decreto-Lei 2001/67. Sua atitude comprometeu a dignidade da Câmara Municipal e a integridade do processo investigativo, justificando assim a perda do seu mandato. A postura obstrutiva e a ausência deliberada do vereador Menegatti nas reuniões da comissão processante configura uma clara falta de decoro parlamentar, justificando a perda de seu mandato conforme previsto na legislação. Ademais, o vereador frequentemente se ausentou das reuniões da comissão, limitando-se a comunicar sua concordância com as decisões via WhatsApp. Este comportamento não apenas demonstra desrespeito às formalidades e à seriedade do procedimento, mas também revela uma conduta incompatível com a dignidade da Câmara, conforme exigido pelo artigo 7º, inciso 3, no Decreto-Lei 2001/1967.
No relatório final, Menegatti destacou sua ausência nas reuniões e se posicionou contra a cassação do prefeito. Tal posicionamento, somado às ausências, e reforça a tese de que o vereador agiu de forma a comprometer a integridade do processo, faltando com decoro na sua conduta pública. Pois bem, quando a competência da Casa Legislativa para o processo administrativo da cassação do mandato de vereador e a aplicação de legislação municipal, veja-se a lição de ilustre jurista Eli Lopes Meireles. O processo e o julgamento das infrações político-administrativas competem exclusivamente à Câmara de Vereadores, na forma prevista na lei municipal pertinente, e os trâmites na acusação e da defesa devem atender não só aos preceitos das formas pertinentes, como às disposições regimentais da corporação para a validade da deliberação do plenário. Trata-se um processo político administrativo e não legislativo, de natureza parajudicial e de caráter punitivo. Por isso, mesmo sujeito aos rigores formais e à garantia de ampla defesa, é processo autônomo e independente da ação penal do crime de responsabilidade, mas vinculado e não discricionário. As normas municipais correspondentes e ao regime da Câmara quanto à tramitação e aos motivos ensejadores da cassação do mandato do acusado, pelo que se torna passível de controle judicial sob esses dois aspectos, ou seja, quanto à regularidade do procedimento e às exigências dos motivos. Grifo nosso, Direito Administrativo Brasileiro, 16, edição Ed Malheiros, página 806. O artigo 7º, inciso 1 e 3 do Decreto-Lei 2001, de 67, eis que atualizou-se do mandato para a prática da improbidade administrativa e procedeu de modo incompatível com a indignidade da Câmara, com a falta de decoro parlamentar. Situações estas que, em tese, pode cassar o mandato de qualquer vereador. Artigo 7º. A Câmara poderá cassar o mandato de vereador quando: 1. Utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa. 3. Proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro de sua conduta pública. Da mesma forma, o inciso 2 do artigo 18 da Lei Orgânica Municipal estabelece como situações de perda do mandato de vereador o procedimento incompatível com o decoro parlamentar, ato de abuso das prerrogativas e percepção de vantagens indevidas. Artigo 18. Perderá o mandato o vereador. 2. Cujo procedimento foi declarado incompatível com o decoro parlamentar. Artigo 1º. É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regime interno, o abuso prerrogativas asseguradas a membro da Câmara Municipal ou a percepção de vantagens indevidas. Do prazo de 90 dias para a conclusão do relatório e julgamento,
Conforme o Decreto-Lei 2001/67, a comissão processante deve, dentro de 5 dias, através do seu presidente, notificar o denunciado com a remessa de cópia da denúncia e dos documentos que instruírem para que, no prazo de 10 dias, apresente defesa prévia por escrito, indique as provas que pretende produzir e arrole testemunhas até o máximo 10 dias. Esse dispositivo legal estabelece um procedimento claro e rígido para garantir a celeridade e a integridade do processo da apuração de denúncias contra agentes públicos. No caso em questão, a Comissão Processante 01 de 2024 foi instaurada para investigar denúncia e atos ilícitos contra o prefeito de Indiana, São Paulo, protocolada pelo funcionário público Marcelo Brazeiro Zanetti. A comissão, composta pelos vereadores Marcos Antônio Menegatti, presidente, Leonardo Pinheiro de Carvalho, relator, e Ivan Eduardo Fagundes, membro, tinha um prazo de 90 dias para concluir o relatório e julgamento conforme estipulado pelo Decreto-Lei 2001/67. Entretanto, a conduta do vereador Menegatti, caracterizada por procrastinação e falta de compromisso, comprometeu a celeridade e a integridade do processo. A adoção de uma postura obstrutiva, com ausência nas reuniões, gerou instabilidade na comissão. Tais ações configuram uma clara quebra de decoro parlamentar e ética na conduta pública, violando os princípios da eficiência e moralidade administrativa previsto na Constituição Federal. A inércia pelo vereador Menegatti colocam em risco o cumprimento do prazo de 90 dias para a conclusão do processo, o que pode resultar no arquivamento da denúncia, prejudicando a justiça e a transparência do procedimento. Frisa-se que a legislação é clara ao determinar que o processo, desde a notificação até o julgamento, não poderá exceder a 90 dias, sob pena de arquivamento do processo. Portanto, a conduta do vereador Menegatti não apenas compromete a eficácia da comissão processante, mas também viola diretamente o prazo legal estabelecido, colocando em risco a integridade do processo e a busca pela verdade dos fatos. Dessa forma, é imperativo reconhecer a postura adotada pelo vereador Menegatti. Não apenas infringe a legislação vigente, mas também compromete a confiança pública no processo de apuração de denúncias contra agentes públicos. A conduta obstrutiva e procrastinatória do presidente da comissão deve ser devidamente sancionada para garantir a celeridade e a integridade e a transparência do procedimento investigado, conforme preconizado pelo Decreto-Lei 2001/67. Lei 201/67. Da celeridade e eficiência da condução dos trabalhos da comissão processante. Nos termos do Decreto-Lei 2001/67, especificamente em seu artigo 5º, inciso 3, a comissão processante, através de seu presidente, deve proceder às
diligências necessárias à coleta de provas, tomando depoimentos, inquirindo testemunhas e promovendo as diligências necessárias ao esclarecimento dos fatos. Este dispositivo legal estabelece a responsabilidade do presidente da comissão processante em garantir a celeridade e a eficiência na condução dos trabalhos, visando assegurar a apuração completa e justa das denúncias apresentadas. No caso em questão, a conduta do vereador Marcos Antônio Menegatti, presidente da comissão processante 01 de 2024, foi marcada por procrastinação e ausência nas reuniões, comprometendo a celeridade e a integridade do processo. A postura obstrutiva adotada pelo vereador Menegatti violou diretamente o dever legal de diligência e eficiência imposto pelo Decreto-Lei 2001/67. As provas apresentadas pelo autor consistem em conversas por WhatsApp e áudios, demonstram claramente a falta de compromisso do vereador Menegatti com os trabalhos da comissão. Tais provas evidenciam que a procrastinação e a ausência do presidente da comissão impediram a obtenção de depoimentos essenciais e geraram instabilidade na condução do processo, configurando uma quebra de decoro parlamentar e ética da conduta pública. A falta de celeridade e eficiência na condução dos trabalhos da comissão processante atribuída ao vereador Menegatti compromete a coleta de provas e o esclarecimento dos fatos, prejudicando a busca pela verdade e a justiça no caso em questão. Portanto, é imperativo reconhecer que a conduta do vereador Menegatti não apenas não violou o Decreto-Lei 2001/67, mas também comprometeu a integridade do processo investigativo, justificando plenamente a ação movida pelo autor. Da improbidade administrativa por retardar ou deixar de praticar ato de ofício, conforme disposto no artigo 11, caput e inciso 2, na Lei número 8.429/1992, constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, qualquer ação ou omissão que viole os deveres da honestidade, imparcialidade, legalidade e a lealdade às instituições, notadamente ao retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. No caso em tela, o vereador Marcos Antônio Menegatti, ao ser sorteado para presidir a comissão processante contra o prefeito de Indiana, São Paulo, tinha o dever de conduzir os trabalhos de forma diligente e imparcial, respeitando os prazos e procedimentos estabelecidos. No entanto, os fatos demonstram que a ausência frequente de Menegatti nas reuniões da comissão, comunicando suas concordâncias com as decisões via WhatsApp, evidencia uma omissão no cumprimento de sua responsabilidade. A presença física nas reuniões é essencial para a adequada condução dos trabalhos e para a tomada de decisões informadas e fundamentadas. A omissão de Menegatti em comparecer às reuniões e a tentativa de legitimar suas ausências por meio de mensagens eletrônicas configura uma quebra dos deveres de honestidade e a lealdade às instituições.
A atitude do vereador ausentar-se das reuniões da comissão processante caracteriza o ato de improbidade administrativa, conforme previsto na Lei número 8.429/1992, violando os princípios da administração pública. Portanto, é imperativo que tais condutas sejam rigorosamente apuradas e sancionadas, a fim de preservar a integridade e a credibilidade das instituições públicas. Para corroborar a fundamentação trazida acima, é pertinente e, seguindo menção à jurisprudência pátria. Jurisprudência em teses, o ato de improbidade administrativa previsto no artigo 11 da Lei 8.429/92 não requer a demonstração de danos ao erário ou de enriquecimento ilícito, mas exige a demonstração de dolo, o qual conduto não necessita ser específico, sendo suficiente o dolo genérico julgado no responsabilidade 1500.812/SE. Ministro Mauro Campbell Marques, segunda turma, julgado em 21/5/2015, 28/5/2015, na Aresp, 56/22/50, Goiás. Ministro Humberto Martins, segunda turma, julgado em 19/5/2015, 5/8/2015, e responsável 13.37.757, Distrito Federal. Ministra Margaret Tessler, juíza federal, convocada no TRF, 4ª Região, primeira turma, julgado em 5/5/2025, 13/5/2015, responsável 1.275.4669, São Paulo. Relator, ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Para acordão, ministro Sérgio Cuquina, primeira turma, julgado em 12/2/2015, 9/7/2015. No Aresp 560613, Espírito Santo. O ministro Fernandes, segunda turma, julgado em 20/11/2014. 9/12/2014, Mato Grosso do Sul, 012.660, Distrito Federal. Relator, ministra Marilza Mainandi, desembargadora, convocada no TJSE. Terceira sessão, julgado em 13/8/2014. 22/8/2014. 033.898, Rio Grande do Sul. Relator, ministro Benedito Gonçalves, primeira turma, julgado em 2/5/2013. Responsável 15.00812, SE. Relator, ministro Mauro Campbell Marques, segunda turma, julgado em 21/5/2015. 28/5/2015. No Aresp 56.2250, Goiás. Relator, ministro Humberto Martins, segunda turma, julgado em 19/5/2015, 5/8/2015, em responsabilidades 133.7757, Distrito Federal. Relatora, ministra Marga Tessler, juíza federal, convocada no TRF, 4ª Região. Primeira turma, julgado em 5/5/2015, 13/5/2015, no Aresp 59.2206, Santa Catarina. Relator, ministro Herman Benjamin, segunda turma, julgado em 17/3/2015,
6/4/2015, responsabilidade 12.75.479, São Paulo. Relator, ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Relator para acórdão, ministro Sérgio Cuquira. Primeira turma, julgada em 12/2/2015, 9/3/2015, no Aresp, 560613, Espírito Santo. Relator, ministro Og Fernandes. Segunda turma, julgado em 20/11/2014, 9/12/2014, Mato Grosso do Sul, 012.660, Distrito Federal. Relatora, ministra Marilza Mainardi. Desembargadora convocada no TJSE. Terceira sessão, julgado em 13/8/2014, 22/8/2014. Da violação do regime interno da Câmara Municipal de Indiana. O regime interno da Câmara Municipal de Indiana estabelece claramente que os membros da comissão processante têm a obrigação de participar das reuniões e diligências necessárias para o andamento do processo, sob pena de responsabilidade. Essa disposição normativa impõe um dever inafastável aos membros das comissões processantes, que devem atuar de forma diligente e presente em todas as etapas do processo. No caso em tela, o vereador Marcos Antônio Menegatti, sorteado para presidir a comissão processante contra o prefeito de Indiana, São Paulo, violou expressamente essa obrigação. Tal conduta revela uma clara intenção de manipular o prazo de 90 dias para a conclusão do relatório, comprometendo a celeridade e a eficiência do processo. Além disso, Menegatti frequentemente se ausentou das reuniões da comissão, limitando-se a comunicar via WhatsApp, que concordava com as decisões tomadas na sua ausência. Esta atitude não só contraria a obrigação da participação ativa nas reuniões e diligências, como também demonstra um desrespeito ao processo e aos demais membros da comissão. A presença física e a participação efetiva são essenciais para a transparência e a legitimidade das deliberações da comissão processante. As conversas por WhatsApp, apresentadas como prova pelo autor, corroboram a alegação de que Menegatti se ausentou deliberadamente das reuniões, o que configura uma violação direta ao regime interno, e a ausência do vereador nas reuniões e sua tentativa de atrasar o processo comprometem a integridade do procedimento e configuram uma quebra de ética e decoro parlamentar, conforme ele mesmo alegou em seu relatório final. Portanto, a conduta de Marcos Antônio Menegatti ao longo do processo não só infringe o regime interno da Câmara Municipal de Indiana, mas também compromete a legitimidade e a eficácia da comissão processante. Sua ausência e as manobras para atrasar o processo evidenciam uma clara intenção de obstruir a justiça, o que acarreta responsabilidade pela sua conduta. Em conclusão, a ausência do vereador Marcos Antônio Menegatti nas reuniões da comissão processante configura violação ao regime interno da Câmara Municipal de Indiana, o que acarreta responsabilidade pela sua conduta. É imperativo que tais ações sejam reconhecidas e sancionadas, a fim de garantir a integridade e a eficácia dos processos legislativos e administrativos. Da violação do princípio da moralidade administrativa. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios deve obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
conforme disposto no artigo 37 da Constituição Federal, em 1988. Esses princípios são fundamentais para garantir a ética, a transparência e a eficácia nas ações dos agentes públicos. No caso em questão, a conduta do vereador Marcos Antônio Menegatti, presidente da comissão processante 01/2024, instaurada para investigar denúncia de atos ilícitos contra o prefeito de Indiana, São Paulo, configura clara violação ao princípio da moralidade administrativa. A moralidade administrativa exige que os agentes públicos atuem com probidade, honestidade e lealdade às instituições, evitando qualquer comportamento que possa comprometer a integridade e a confiança no serviço público. Os atos narrados demonstram que o vereador Menegatti adotou uma postura obstrutiva, ausentando-se das reuniões da comissão, o que comprometeu a celeridade e a integridade do processo investigativo. Tal comportamento não apenas prejudicou a obtenção de depoimentos essenciais, mas também gerou instabilidade na comissão, configurando quebra de decoro parlamentar e ética na conduta pública. As provas apresentadas, consistentes em conversas por WhatsApp e áudios, corroboram a alegação de que o vereador agiu de forma deliberada para procrastinar o andamento dos trabalhos da comissão, no qual a conduta do vereador Menegatti é incompatível com os deveres de um agente público que deve atuar de maneira diligente e comprometida com o interesse público. O princípio da moralidade administrativa, previsto no artigo 37 da Constituição Federal, impõe aos agentes públicos a obrigação de agir com integridade e transparência, evitando qualquer ação que possa ser considerada imoral ou antiética. A atuação do vereador Menegatti, ao adotar uma postura obstrutiva e procrastinadora, fere diretamente esse princípio, comprometendo a confiança da população na administração pública e na lisura dos processos investigativos. Portanto, a conduta do vereador Menegatti, ao agir de forma parcial e obstrutiva, fere o princípio da moralidade administrativa, essencial para garantir a ética e a integridade nas ações dos agentes públicos, o que justifica a necessidade de medidas corretivas. A violação desse princípio é evidente e justifica a responsabilização do vereador por sua conduta, visando resguardar a moralidade e a eficiência na administração pública. Das provas. A presente sessão destina-se a elencar as provas que demonstram a conduta inadequada do vereador Marcos Antônio Menegatti, no exercício de suas funções como presidente da Comissão Processante 01/2024, evidenciando a obstrução do andamento do processo e a violação dos princípios da eficiência e celeridade processual. Conversas por WhatsApp. As mensagens trocadas no grupo do WhatsApp, criado entre os membros da comissão processante, são fundamentais para comprovar a comunicação entre os vereadores, evidenciando a postura obstrutiva e as justificativas apresentadas pelo vereador Menegatti para atrasos das notificações de testemunhas. As conversas demonstram
a intenção deliberada de retardar o processo, bem como a falta de comprometimento com a seriedade das funções que lhe foram atribuídas. Áudios enviados pelo WhatsApp. Os áudios enviados pelo WhatsApp pelo vereador Menegatti são provas que corroboram a sua ausência nas reuniões da comissão, onde ele se declara de acordo com as decisões tomadas pelos demais membros, mas que, na prática, evidencia uma postura passiva que comprometem a liderança necessária para o bom andamento dos trabalhos. A análise desses áudios poderá evidenciar a omissão e a falta de engajamento do presidente em suas obrigações, assim como a instabilidade gerada na condução das atividades da comissão. Essas provas são essenciais para a compreensão da dinâmica na comissão processante e para a análise da conduta do vereador, permitindo que se verifique a ocorrência de quebra de decoro parlamentar e a violação dos princípios que regem a função pública. Dos pedidos, diante do acima exposto e dos documentos acostados, é a presente ação para requerer os seguintes pleitos. 1. Decidas essas argumentações pugna ao representante pelo recebimento, admissibilidade e processamento da presente representação pelo plenário da Câmara Municipal de Indiana, na primeira sessão ordinária posterior ao protocolo. 2. Após a admissão pelo plenário, a Câmara Municipal requer a devida constituição de comissão processante e demais providências cabíveis, bem como posterior intimação do vereador Marcos Antônio Menegatti, para querendo a presente defesa prévia, nos termos do artigo 5º, incisos 2 e 3, no Decreto-Lei número 2001/67. No mérito, requer seja reconhecida a quebra do decoro parlamentar e da ética na conduta pública por parte do vereador Marcos Antônio Menegatti, em razão de sua postura obstrutiva e contrária ao andamento célere e eficaz dos trabalhos da comissão processante 01/2024, por infringência aos artigos 16 na Lei Orgânica do Município de Indiana, bem como artigo 7, incisos 2 e 3, no Decreto-Lei número 2001/67, e após regular tramitação, delibere a comissão permanente pelo prosseguimento e procedência da representação, sendo confeccionado o parecer apropriado para a declaração da perda do mandato da representada e posterior remessa dos autos ao plenário para julgamento por ser medida de inteira justiça. A destituição do vereador Marcos Antônio Menegatti da presidência da comissão processante 01/2024, em virtude de sua conduta omissa e procrastinadora, que comprometeu a integridade e a eficácia dos trabalhos da comissão. 5. A anulação dos atos praticantes pelo vereador Marco Menegatti, que tenham prejudicado o andamento regular da comissão processante. 6. A produção de todas as provas admitidas em direito, especialmente a oitiva de testemunhas, juntada de documentos, perícias e demais meios necessários para comprovar os fatos alegados. 7. A intimação dos demais membros da comissão processante 01/2024
Leonardo Pinheiro de Carvalho e Ivan Eduardo Fagundes, para que prestem depoimentos sobre os fatos narrados e confirmem a conduta do vereador Marcos Antônio Menegatti. 8º, a intimação das testemunhas de acusação e defesa, conforme lista a ser apresentada oportunamente, para que prestem depoimento sobre os fatos narrados e confirmem a conduta do vereador Marcos Antônio Menegatti. 9, a expedição de ofícios à Câmara Municipal de Indiana para que forneça todos os documentos e registros relacionados à comissão processante 01/2024, incluindo atas de reuniões, notificações e comunicações realizadas entre os membros da comissão. 10, a expedição de ofícios ao WhatsApp, o administrador do grupo de WhatsApp, para que forneça os registros de mensagens e áudios trocados no grupo de WhatsApp criados pelos membros da comissão processante 01/2024, a fim de comprovar a conduta omissa e procrastinadora do vereador Marcos Antônio Menegatti. 11, a condenação do vereador Marcos com a perda do seu mandato de vereador. Termos que se pede deferimento. Indiana, 26 de agosto de 2024. Ivan Eduardo Fagundes, vereador, membro da comissão processante 01/2024. De acordo com o artigo 5º do parágrafo 2º do Decreto Federal 201/1967, e conforme determina o artigo 82 do Regimento Interno, submeto a denúncia contra o vereador Marcos Antônio Menegatti, protocolado na Secretaria desta Casa de Lei, em 26 de 8 de 2024, para discussão e votação sobre o seu recebimento ou não. A denúncia em referência está em discussão. Bom, acho que todos entenderam aí, né? Essa denúncia contra o vereador Marcos Menegatti, que desde o começo aí da investigação da CP contra o prefeito municipal, ele veio atrapalhando aí. Deixando aí ciente aos vereadores, pessoal que está nos assistindo, essa aqui é só o recebimento da denúncia. Quem for favorável ao recebimento da denúncia, permaneça como está. Quem for contrário ao recebimento da denúncia, se manifeste. Aprovado. Senhor presidente, eu não sou a favor porque eu não estava acompanhando. Então, eu sou contra, tá? Aprovado por 7 votos favoráveis e 1 contrário. O vereador Jorge vai esclarecer o seu voto. Para esclarecer seu voto. Eu sou contrário, por favor. É isso mesmo, 7 votos favoráveis, 2 contrários. Então, com aprovação do recebimento da denúncia,
Passaremos agora para tratar o sorteio de 3 vereadores que irá compor a comissão, sendo o presidente, o relator e membro. O vereador suplente Mauro da Assunção Lopes e o Renato não pode participar do sorteio. Quem quer conferir aqui, ó? Fernando. Vou ali dentro. Dobre aí. Anderson. Valdir. Leonardo. Jorge. Senhor presidente, um segundinho. Doutor, se o senhor não quiser participar da comissão, fazer o requerimento depois? Vilma. Luiz Carlos. Fizeram do Mauro e do Renato, mas não participam. Pode ser um dos vereadores aí. Suplente também, que quiser tirar aqui. Tira lá. Tirar um... Quer, não? Jorge tirou o Leonardo. Léo tirou o Valdir. E o Renato tirou a Vilma. De 5 minutos para os 3 decidir aí quem é o presidente da comissão, o relator e o membro. Se quiser. Vocês 3, meu. Léo, presidente, e o Valdir, relator. Ficar com medo não. Depois, se você quiser sair, vereador, só fazer o requerimento ali. Então, declaro eleitos para a comissão processante segundo os vereadores. Presidente da comissão, Leonardo Pinheiro de Carvalho. Relator, Vilma Soares. Relator, Valdir. E membro da comissão, Vilma. Ninguém mais fazendo uso da palavra. Eu declaro encerrada a presente sessão ordinária. Uma boa noite a todos. E logo em seguida agora eu quero convocar aí uma sessão extraordinária para o projeto de lei 38/2024. Vou dar uns 5 minutinhos para nós tomar água e quem quiser ir no banheiro.